foi. Então, quando nós falávamos dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, então cada um tem desempenha a sua função típica e qualquer um desses órgãos relacionados a uma dessas atividades, nas três esferas de poder, os três vão estar sujeitos a essas normas e são atividades relacionadas ou tidas como atividade da administração pública, seja no executivo, legislativo e judiciário. Então, qualquer dessas, e dentro de qualquer esfera, vai ter o que nós verificamos nessa disciplina, nesse módulo, se aplica a todas essas três situações. E vimos que os elementos que compõem o Estado, né, povo, governo e território. Então, quando nós começamos a falar sobre as funções típicas do Estado brasileiro, nós falamos das três esferas, dos três poderes: executivo, o governo federal, no caso, a figura do presidente da República; o legislativo, quem vai elaborar as leis, e aqui quem vai julgar as leis. Então, um vai executar aquilo que o outro elaborou. Então, são poderes autônomos e esse vai aplicar as leis, ou seja, ele vai verificar se não só o executivo, como todos os demais, estão aplicando as leis executivas como elas foram elaboradas. Então, dessa maneira, isso vai se replicar em qualquer uma das esferas: União, Estado, Distrito Federal ou município. Tá? E só lembrando que a sessão ainda tem só duração acho que de 40, 45 minutos, tá, gente? Depois ela encerra, eu tenho que reiniciar, e nesse inteirinho ele leva um tempinho para gravar, aí eu paro um pouquinho, deixo ela gravar, leva alguns minutinhos, depois a gente retorna novamente. Tá? Então, aqui nós falamos das funções típicas do Estado brasileiro. Nós falamos que a administração pública está estruturada em administração direta ou indireta, e tem, no caso, a administração direta, a centralizada, vem a ser o que nós acabamos de ver: o poder executivo, legislativo e judiciário. E uma vez que a administração ela também tem a necessidade de algumas atividades, mas que ela tenha mais dificuldade, ou seja, ela prefere delegar essa competência para outras pessoas, ela pode criar algumas atividades, algumas empresas que vão ser classificadas ou consideradas como administração indireta ou descentralizada. Então, aqui nós temos alguns exemplos de empresas descentralizadas: as autarquias, fundações, empresas públicas. No nosso caso, hoje nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. E dentro dessa estrutura, abaixo dessa estrutura, nós vamos encontrar essas empresas aqui. Tá? Então, essas empresas também são vinculadas à administração, porém, elas são administração indireta, não pertencem à administração central do governo federal. Tá? E, evidentemente, o que nós estamos vendo aqui, ela vai se replicar também nas demais esferas, não só na União, como também no Estado e no município, e como no Distrito Federal, que ele vai ter a característica tanto para alguma circunstância de Estado, ora de município. Né? Então, tanto é que lá não tem prefeito, tem o governador. Né? Então, dentre essas figuras, nós falamos das autarquias, que são entidades autônomas criadas por lei específica, então, personalidade jurídica de direito público interno, ou seja, então, essas figuras são empresas da estrutura da administração pública, que ela tem um patrimônio próprio e são criadas em função de uma lei específica. Então, elas têm não só as atribuições, como o patrimônio próprio. Tá? Então, um dos exemplos que eu vou mencionar são esses aqui. Tá? Nós temos o INSS, temos o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então, esses são alguns exemplos de autarquias. Elas têm estrutura própria, têm pessoal próprio, têm patrimônio próprio, tá? E elas vão gerir esse recurso para que ela atinja a sua finalidade, o seu objetivo. Tá? Em seguida, vimos algumas fundações que também têm a sua atividade bem específica, hoje ainda mais que nunca. Tem o caso da Fiocruz, também previdência. Então, essa Fiocruz, ela é vinculada, é uma fundação do Ministério da Saúde, e ela tem uma função bem específica, e daí que a gente pode ver a importância dessas instituições dentro da estrutura da administração pública. Né? Então, são atividades que não têm fins lucrativos e têm uma função bem específica definida na sua criação
para que ela possa atingir seus objetivos, né? Podemos avançar, gente, aqui? Bom, aí temos ainda, dentro da estrutura da administração pública, as empresas paraestatais, as empresas públicas. Evidentemente que em breve, provavelmente, teremos algumas novidades aqui, uma vez que está em estudo algumas alterações, mas hoje, dentro das empresas públicas, temos a rede ferroviária, Casa da Moeda, há uma perspectiva, né, há um estudo dele verificar essa questão de não é terceirização, ele vender essa atividade, deixar de ser específica da União, né? Hoje é uma atividade específica da União, mas a possibilidade de mudança dentro dessa estrutura das empresas públicas, mas dentro da sua característica, são organizações com participação exclusiva no Estado do seu capital de direção, por ser pessoa jurídica de direito privado, não goza de privilégios estatais, salvo as prerrogativas previstas em lei. Ou seja, essas empresas, embora tenham capital, ou seja, a maior parte do capital público, elas, por vezes, têm alguma função que se assemelha às empresas normais, privadas, porque elas também comercializam, como é a Casa da Moeda, ela presta serviço, vende seu produto, né? A Caixa Econômica Federal, ela tem uma função que se assemelha também à função dos bancos comerciais, né? Então, essas empresas públicas têm essa característica. Bom, enquanto sociedade de economia mista, aqui parte do recurso, ou seja, parte do capital, pertence ao poder público e parte pertence à iniciativa privada. Então, dessa maneira, para que seja considerada sociedade de economia mista, o poder público ela tem a maior parte desse capital, então ela vai fazer o controle, ela detém o controle dessas atividades. Então, dentre as quais temos a Petrobras, Banco do Brasil, que também tem atividade relacionada à prática das empresas privadas, uma vez que a empresa Petrobras, ela, embora tenha recurso da União, mas ela tem a atividade de comércio, ela vende seus produtos. Assim como o Banco do Brasil também tem produtos, embora seja o banco público, mas ela também, embora por ter recurso da União, ela vai ter algumas atividades que se assemelham a esses bancos comerciais privados, né? E dentro da estrutura também da administração pública, vemos os fundos especiais, que cada um também vai ter a sua função, tá? E aqui nós vimos aqui vemos um gráfico onde podemos identificar toda a estrutura da administração pública, né? Então, aqui nós temos, falando dos princípios, que vamos falar dele já de novo, daqui a pouquinho, que vai embasar a nossa atividade de hoje aqui, tá? Então, aqui temos a organização, temos toda a estrutura que nós acabamos de ver, os princípios que vamos ver agora adiante, tá? Bom, aí nós começamos a falar especificamente da administração pública, que vem a ser, toda vez que nós falamos da administração pública, nós estamos falando de recursos ou atividades que são específicas do governo. Então, são algumas situações que são funções privadas do governo, evidentemente que ainda que alguma dessas situações ele possa delegar para alguém, tá? Mas qualquer situação, até uma lojinha da esquina, essa função é do governo, que ele pode delegar para alguém, ele pode permitir que alguém faça a prática do comércio, mas tanto é que a concessão de qualquer atividade depende da anuência e da autorização do poder público. Então, todas essas práticas são específicas do governo, sendo que algumas ele pode delegar, assim como a questão do transporte público, que quem deveria fazer o transporte público é o governo, mas ele permite, ele concede, assim como as emissoras de televisão, rádio, ele dá a concessão a alguém para fazer. Tá? Então, essas atividades da administração pública sempre são verificadas em função sempre do bem-estar da população. Ou seja, qualquer coisa que o governo faça, ele sempre tem que fazer em conformidade com a lei, que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, no princípio da legalidade, e sempre visando ao interesse público. Tá? Então,
quando falamos em atividade pública, ela sempre deve primar, deve sempre visar ao interesse público, ou seja, ela está sempre pensando em atender ao máximo o que a população precisa. Tá? Então, por essa razão, a gente vai ver uma diferença muito grande. Aqui, entre a administração privada e a administração pública, o que nós podemos colocar? Para a gente, enquanto pessoa privada, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente queira, exceto o que a lei proíba. Tá? Então, a gente pode fazer o que nós entendemos. Se não houver nenhum limite legal impondo uma limitação de fazer ou de qualquer coisa, a gente pode fazer o que a gente quiser. Diferentemente na administração pública, que lá só é permitido o que a lei permite fazer, como, quando e onde fazer. Então, por essa razão, a administração dos princípios primeiros que a gente tem que lembrar é se ele só pode fazer o que a lei permite e a forma que a lei permite, então um dos princípios da administração pública é o princípio da legalidade. Tá? Tranquilo, gente? Aí? Hein, gente? Tranquilo? Sim, sim. 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 Tranquilo. Então, tranquilo. Então, tá legal. Então, por que se pensa realmente, fala da administração pública? Porque se nós pensarmos sozinho, eu não consigo, eu cidadão, nós não conseguimos fazer nada sozinho em prol de uma coletividade. Né? Então, uma vez que, se eu moro numa rua, minha rua não tem saneamento, não tem infraestrutura, não tem asfalto, eu sozinho, o morador, os moradores não conseguem fazer isso aí. Então, qualquer coisa que o cidadão ele não possa fazer sozinho, tem o Estado que vai fazer em seu lugar. Então, por essa razão, tudo aquilo que a gente não puder fazer e for em prol da coletividade, quem tem essa atribuição vai ser o poder público. Tá? Então, nessa forma, ele vai fazer o que tiver que fazer. Essa responsabilidade cabe a ele, como é agora, no atual momento que nós estamos passando. Embora ele tenha visto essa questão do confinamento social, estamos retidos em casa, mas a função do Estado nesse momento é fazer com que a gente cumpra esse confinamento social. Então, nesse momento, é um problema relacionado à saúde pública, então ele está fazendo com que todos nós fiquemos em casa, então ele está tendo essa função visando ao interesse da coletividade. Então, toda vez que um indivíduo só não puder fazer alguma coisa, cabe o papel ao poder público essa função. Tá? Então, assim como nesse atual momento que estamos vivenciando, tem a questão da saúde, que é esse caso específico, né? A educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, transporte, ou seja, qualquer dessas situações, circunstâncias, caberá ao poder público, ou seja, à administração pública, fazer isso aí. E, evidentemente, que essas funções elas são bem delineadas, se for conforme a quem couber a competência dessa atribuição, nessa estrutura, nesse objetivo desse órgão, desse organismo, dessa empresa que tiver essa atribuição, vai estar muito bem delineado o que ele vai fazer, como vai fazer, e ele não poderá extrapolar de ele, aquela instituição, ou seus gestores, ou seus funcionários, ou seja, eles terão como limite de atuação o que for definido dentre as atribuições daquela empresa. Então, por essa razão, voltando ao que nós vimos agora há pouco, ele só pode fazer o que tiver previsto dentro da legislação. Então, ele não pode extravasar, não pode ultrapassar esse limite, porque senão estará cometendo uma ilegalidade. Tá? E vimos que, dessa forma, entre essas atribuições aqui, ao poder público tem essas funções: defesa e segurança, relações externas, porque quem vai se relacionar, como agora tivemos problema recentemente também, problemas entre algumas embaixadas, problemas relacionados a dois países, problemas de economia, problemas de qualquer circunstância,
quem vai ter essa função também, no caso, do âmbito federal, falando de países, né? Então, será o governo federal, a administração federal, ele também vai ter essas funções, distribuir e alocar recursos de alguns locais, tanto é que essa é uma das funções do tributo, não é isso? Ele retira de alguém que tem um recurso maior e ele vai distribuir para aqueles que têm a menor renda, então, para haver a distribuição de rendas. Então, ele vai trabalhar com essa função aqui também. Corrigir falhas de mercado, então ele procura verificar qualquer externalidade que tem um problema, numa situação, numa localidade, então ele pode estimular, desincentivar alguma atividade, algum setor, também compete à administração pública. Tá? Gente, alguma colocação aí? Pessoal, alguma colocação aí? Podemos avançar? Podemos. Sim. Bom, e nós falamos da atividade administrativa, ou seja, qualquer coisa que a administração faça é uma atividade administrativa. Né? Então, aí vimos que duas situações. Vimos aquela situação ajurídica e situação jurídica, ou seja, aquela que visa criar alguma coisa, alterar, extinguir direito e obrigações. Dos assuntos que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele fala exatamente disso aqui. Em função desse problema atual, nós vimos que algumas prefeituras, alguns governos estaduais estão, nesse caso específico a gente vai falar, o governo estadual ele cassou alguns alvarás. Tá? Então, para que houvesse um efetivo cumprimento a esse problema do confinamento social, algumas empresas que estavam descumprindo essa determinação tiveram o alvará cassado. A gente vai ver um link já para ver uma matéria já desse assunto aí. Então, quando se for alguma situação jurídica onde ele declara, certifica, cria, altera, extingue direito e obrigações, são os atos jurídicos, e aqueles atos jurídicos são aqueles que não produzem nenhum efeito jurídico. Tá? Então, aqui tem, no caso, aqui dois exemplos aqui. O ato de varrer a rua, o espaço público, pertence às prefeituras. Então, essa função, o ato de varrer rua, é um ato público, porém jurídico, assim como o ato de dar aulas dos professores públicos. Também, eles são atos que são inerentes, embora tenha atividades semelhantes na atividade privada, mas o ato de dar aula, no caso aqui da administração pública, é um ato jurídico. Tá? Então, temos essas duas distinções entre os atos administrativos, os jurídicos, dois ajurídicos. Tá? Bom, para que a gente possa considerar um ato como ato administrativo, ele tem alguns requisitos. O primeiro requisito é aquele ali do agente público competente. Ou seja, para que a gente possa, um determinado ato, ele tenha validade, primeira coisa que temos que ver, quem é aquele indivíduo que está executando, está exercendo aquela atividade. Porque a ação do servidor público é um ato pessoal. Ele não pode transferir para ninguém. Ele tem essa capacidade, ele tem essa característica de ser intransferível. Ou seja, eu não posso pegar uma função que é minha e simplesmente passar para quem eu queira. Tá? Porque se for questão de confiança, eu tenho uma atividade, tenho um amigo, tenho um filho que eu confie e queira que ele faça aquela atividade. Não pode fazer porque esse ato ele é pessoal, é intransferível. Somente aquele agente público tem a competência, ou seja, esse agente público competente é porque ele tem não só a competência de exercer aquela atividade, a capacidade técnica, mas a competência aí nesse caso é de que ele tem o poder, tem definido na instituição ou na lei para que ele possa executar aquela atividade. Então, um ato de um indivíduo, ele só vai produzir o efeito se ele tiver aquela competência para tal.
Tá? Então, esse agente público competente é que ele tem aquela possibilidade, aquela característica prevista em alguma situação, ou na lei, ou no estatuto. Tá? E em algumas situações, o que é possível fazer é ele ter delegado aquela atribuição. Alguma função que é específica de um servidor público, essa função poderia ser atribuída a outra pessoa. Um exemplo que nós podemos ver é o caso dos cartórios. Né? Os cartórios, ele não é servidor público, mas essa função é passada para essa categoria para exercer essa atividade. E uma outra característica do agente público competente é que ele não pode renunciar, porque se ele renuncia parcial ou totalmente, ele está deixando de exercer uma atividade, ou seja, alguma situação que corresponda a um interesse público, ele está renunciando. E, ele não, e o interesse público ele é indisponível. Eu não posso abrir mão, ou seja, a população, a sociedade, não pode prescindir daquele bem, ou aquele serviço, ou aquele produto que a administração pública está proporcionando, porque alguém entende que ele deva renunciar parcial ou totalmente. Então, nesse caso, ao servidor público, ao agente público, melhor dizendo, ele não pode renunciar nada que diga respeito àquelas suas atribuições. Tá? Então, tem essas características relacionadas ao agente público competente. Como finalidade, além do agente público competente, ele também tem que ter a finalidade expressa desse ato administrativo. Então, qual é essa finalidade? Estritamente voltada ao interesse público, ou seja, ao interesse da coletividade. Então, qualquer coisa que, como a administração pública, ela é o órgão que tenha a tutela, né? A tutela da coletividade. Então, qualquer coisa que atenda ao interesse da coletividade, ao interesse público, é um dos requisitos do ato administrativo. Por essa razão, às vezes, ocorre de algum gestor público, ele tem algum comportamento, ele tem algum ato, alguma ação que ele é prontamente questionado judicialmente, porque aquilo ali pode se verificar que atende a alguma função, algum interesse. Quando temos o caso de um governador, um prefeito, ele quer criar uma marca do governo dele, um slogan, uma cor. Então, alguma coisa, nós vimos, se não me engano, isso aconteceu lá em Campos, quando a Rosinha começou a colocar, acho que os uniformes das escolas públicas na cor rosa. Acho que teve um lance desse, salvo algum engano. Então, isso ali está se vendo que atende a uma vaidade, ao interesse pessoal de um determinado gestor público e não ao interesse da coletividade, não ao interesse público. Ele é supremo, né? Então ele tem que prevalecer sobre qualquer interesse. E ele me avisou aqui que ele vai interromper daqui em 10 minutos. Em relação à forma, então vimos agente público competente, finalidade, forma. Então, como que ele vai se revestir esse ato? Então, vimos que é como ele vai aparecer para a gente, como ele vai se materializar. E como que ele pode se materializar? Em regra, ele vem através de forma escrita. Vem em decretos, vem em resoluções, vem em alguns documentos escritos. Entretanto, dá para a gente frisar que em algumas situações, como a gente está no trânsito, nós vamos obedecer a uma norma, alguma orientação do poder público. Então, aquelas placas, sinalizações de trânsito, os sinais de trânsito, então são os atos pictóricos, são definidos pelo poder público e nós também, e sobre nós ele vai ter o poder. Nós somos obrigados a obedecer aquela placa de sinalização de trânsito. Então, não somente a forma escrita, como também sinais pictóricos, assim como os atos mímicos. Aqui também é um exemplo que não deixa de ser uma informação importante quando nós estamos dirigindo e o sinal fecha e o guarda de trânsito ou o guarda municipal manda a gente avançar, manda subir na calçada para passar uma ambulância. Então,
ainda que a gente esteja avançando o sinal, mas foi sob determinação de um agente público. Somente ele tem essa competência para fazer, né? Nesse caso aqui do nosso exemplo. O motivo também é o que faz com que justifica aquele ato público. Então, é a circunstância de fato de direito que autoriza ou impõe ao agente público a prática do ato administrativo. Aqui, num exemplo que eu coloquei, o embargo de uma construção irregular e a abertura de uma licitação para aquisição de um veículo para determinada atividade. Então, qual é o que ensejou aquele ato administrativo? Aqui, dentro dos exemplos, uma das quais é o ato administrativo que estava determinando o impedimento de uma construção ou a derrubada, ou a destruir, né, derrubar alguma construção, ou mesmo um processo que está sendo aberto para comprar veículos. Tá? Então, o motivo que está justificando aquele ato administrativo. E sempre voltando ao interesse público, porque se nós estamos falando desse caso do embargo de uma construção irregular, está sendo construído de forma regular num espaço público, provavelmente, e ao espaço público pertence à coletividade, não a um indivíduo só. Tá? Em relação ao conteúdo, o que o ato prescreve? Então, o que consta, qual o conteúdo daquele documento, aquele ato administrativo? É uma aquisição, conforme vimos anteriormente, nesse exemplo aqui, uma aquisição, há uma extinção, há uma modificação, então, o que contém aquele ato administrativo? Em relação ao objeto, algo sobre o que incide o ato administrativo, um abono de falta, servidor por adesão à greve, e a causa, correlação lógica entre motivo e conteúdo. Tá? Então, aqui, se nós temos a remoção de um determinado servidor por necessidade de serviço, então, a mudança, a remoção dele se deu em função de uma causa e não por perseguição. Então, aqui a causa está justificando, de forma lógica, aquele ato administrativo. Aqui avançou um pouco mais. Ele vai fechar aqui agora a gravação. Aí eu vou providenciar a gravação e eu volto a falar com vocês então, tá? Ok, gente? Ele já vai encerrar aqui agora. Tá bom. Volta do mesmo link, professor? Vai